Olá, irmãos, nós vamos dar continuidade no De Casa em Casa e o assunto que vamos meditar é sobre santidade sexual. Nós podemos ver no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, quando Deus instituiu o casamento, o que ele tinha no coração. Lá diz que deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E o primeiro ponto que podemos observar é que o casamento ele é heterossexual entre um homem e uma mulher. E somente esse casamento pode cumprir com o propósito de Deus. Nós vivemos dias de desconstrução de valores, onde o diabo tem tentado corromper com relação ao casamento, e nós temos que estar muito posicionados com relação àquilo que Deus instituiu. Vemos também que o casamento ele é monogâmico, entre um homem e uma mulher. E ele é monossomático. Mono no grego é um, soma é corpo. Os dois se tornarão uma só carne. E lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo usa essa expressão para se referir ao ato sexual. E quem criou o sexo foi Deus, para ser desfrutado dentro desses parâmetros, dentro desse limite que é o casamento. E aquilo que é pecado fora do casamento, que a Bíblia chama de adultério, ou antes do casamento, que a palavra de Deus fala que é fornicação, dentro do casamento é uma ordenança, é uma bênção, é um deleite. Foi Deus quem criou. E vemos aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, a partir do versículo 3, diz assim: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por causa da incontinência. Nós vemos aqui um princípio do amor de Deus que é um agradando ao outro, um pertencendo ao outro. E dentro do ato sexual é a mesma coisa. Devemos buscar sempre satisfazer ao outro em santidade. Por isso também vemos que a própria masturbação é algo egoísta, algo que não aponta para aquilo que Deus criou que fosse. E Paulo diz fugir da impureza. Esse é um mandamento, está no imperativo, e nós devemos nos afastar de tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor, possa macular nossa santidade, essas coisas que muitas vezes são um gatilho para a impureza. O Senhor falou que temos que ter cuidado com os olhos, e a palavra também, quando cita as obras da carne, começa falando da impureza. Por isso temos que ter o máximo cuidado para mantermos nossas vestes brancas, porque a santidade de Deus precisa permear todas as áreas de nossa vida e frutificar a santidade ao Senhor. E vemos lá no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará tanto o impuro quanto o adúltero. E leito não está falando de cama, está falando do ato sexual que Deus criou não só para procriação, mas para deleite, para ser desfrutado no casamento para a glória de Deus. Por isso quero incentivar os irmãos a estarmos meditando nas casas, buscando esse material que está disponível nos grupos e também no site gratuitamente para poder destrinchar, meditar melhor nos textos e nos edificarmos sobre aquilo que Deus criou, que é maravilhoso, feito em santidade para a glória de Deus. Deus abençoe.